Continuando os nossos estudos de O Livro dos Espíritos, nós já estamos na questão 399, que é a última questão do capítulo 7, da parte segunda, que fala do espírito já na vida corporal, na existência, encarnado. Então, nós vimos muitas coisas. Vimos a infância, vimos vários estudos, né? Vários encontros só sobre a infância, adolescência, as simpatias, as antipatias. E agora, na questão 399, na questão 399, Oi, Ivone, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ivone. Boa noite, Malvina. Tá boa, querida? Bem, você? Tô bem, gente, mas choveu de madrugada, mas tá um forno na cidade aqui. Choveu de madrugada, fez frio. Agora, hoje, igual do outro dia, o solão quente. Um sol para cada cabeça. Misericórdia. Essa Minas Gerais é cheia das histórias. Deus do céu, se é frio, se é quente. Vamos lá, gente. Questão 399. Então, Allan Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado. Espera aí, deixa eu botar isso na tela. Está na tela. Vamos ler. Tela. Então, vamos lá. Questão 399. Sendo as vicissitudes é aqueles aborrecimentos, aqueles problemas que nós passamos no dia a dia, né? Da vida corporal, expiação das faltas do passado. Isso é uma coisa. E, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro. Olha, prova não é expiação. Vamos entender muito bem. Prova não tem ligação com erro. Prova tem ligação com experiência. Então, um espírito que seja, vamos dizer assim, que ele seja filho da terra, vamos colocar dessa maneira, que seja uma alma que sempre encarnou na terra, que está fazendo seu processo de evolução na terra, é muito difícil que ele tenha expiação, ele não tem. Ele tem provas pelas quais ele precisa passar, com vistas aqui ao seu futuro, ao seu crescimento. Expiação, como nós vimos, são espíritos degradados para a Terra, espíritos exilados, que fracassaram lá no seu mundo, tiveram que deixar o seu mundo de origem para expiarem em outro planeta. Expiar significa colocar Deus para fora. Botar para fora. Piar é Deus. É ação divina. Então, aquele que está em expiação é alguém que já tem conhecimento, que já tem conquistas, que já tem muitas elaborações internas, mas que cristalizou o coração. Ele cristalizou seu coração, ele é um coração de pedra. Ele veio de um outro mundo para ajudar o progresso da Terra. Chega na Terra, não ajuda o progresso coisa nenhuma. A maioria fica escravizando os filhos da Terra, fica usando a sua inteligência para explorar, para escravizar, como nós tanto vemos. Então,
essas pessoas fracassam novamente. E, então, por que é expiação? Porque toda alma em degredo, ela sente uma angústia, um espinho no peito, uma dor, uma melancolia, uma saudade de um local, de um mundo que ela deixou para trás. Então, ela também se sente deslocada na Terra. Muitas dessas almas, que elas já não são mais corações endurecidos, já se sensibilizaram, então, elas sofrem com a ignorância da Terra. Outras almas, elas são endurecidas para algumas coisas, mas elas já têm uma sensibilidade na arte, uma sensibilidade na ciência. E, então, viver no mundo aquém, né, da sua capacidade, são aquelas almas visionárias e que sofrem, porque não conseguem dar vazão a tudo que está na sua própria mente. Tá certo? Então, essas vicissitudes, essas irritações, essas coisas, essas melancolias, são expiação das faltas do passado, aqui entendendo falta do passado, mas é muito para trás, entendeu? Ou provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Então, se nós vemos mais ou menos o nosso tipo de vida, é onde que nós sofremos mais, dá para ter uma noção como que foi a vida passada? Aí ele diz assim, muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, ou seja, expiação, quanto pelo que toca ao futuro. Então, pode ter a ver, sim, com o que passou, porque imagina uma alma inteligente, que ela vai e usa a inteligência para o mal. É uma alma degradada, já está em expiação, e aí ela piora a situação dela. Chegada ao termo significa final, né? Que a providência lhe assinou né, para a vida na erraticidade, ou seja, nós temos um tempo que nós ficamos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, erraticidade significa, estou na dimensão espiritual, aguardando por uma encarnação, aguardando por uma oportunidade, por um corpo, por uma existência. Então, nós temos que ficar um tempo lá. Quando esse tempo termina, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe caiba expiar. Então, aquilo que nós tenhamos que expiar, ou seja, aquelas lições que estaremos repetindo, por isso que Sócrates dizia que nascer, né, que viver é recordar. Ele estava se referindo a essas almas que já têm o conhecimento e que deixaram esse conhecimento lá e que agiram como se não tivessem aquele conhecimento. Então, em determinadas áreas, elas já têm dentro delas Deus, mas não fizeram jus a isso. Então, elas têm que expiar.
colocar Deus para fora. E para que isso aconteça, elas terão que passar por situações graves, nas quais elas terão que fazer escolhas. Como essas almas não fizeram as escolhas adequadas no momento correto, através das oportunidades que lhes surgiram, oportunidades vieram, ela não aproveitou, preferiu permanecer comodamente no seu conforto, achando justificativas, supondo que está de férias na Terra, né? Então, a vida tem uma outra forma de nos fazer andar, é pelo sofrimento. Então, a expiação é quando a vida nos comprime numa circunstância estreita, numa porta estreitinha, para que nós possamos caminhar. São os agulhões que Jesus falou para Paulo. Paulo, até quando recalcitrarás contra os agulhões? Contra os impulsos que a vida lhe dá? Até quando você vai ficar perdendo a oportunidade, Paulo? Né? Então, se delas, né, se das provas ou expiações triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Então, fazer novamente a lição, quer dizer, repetir de ano. Então, isso gera uma consciência de culpa, um sofrimento grande para o espírito. Aí já não é só uma prova. Ele está tendo que fazer novamente. Que é o que acontece com os degradados. Os degradados, todas as experiências pelas quais passam, já tiveram no seu mundo de origem. Tudo o que um degradado, como dizem os espíritos, um espírito exótico que está na Terra, que veio de outro mundo, de outro planeta, tudo que ele faz, ele já fez. Ele sabe. Ele está refazendo. Por isso que dói. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito, momentaneamente, a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem. E mais, gente, com um fim útil, e nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, sempre que temos uma recordação de algum fato passado, de alguma relação, alguma coisa, há nisso uma finalidade útil, há uma razão. Senão, não recordaríamos. Então, só por curiosidade, eu quero saber quem eu fui. Tem pessoas que ficam forçando. Existem cientistas que fazem regressão de vidas passadas. Então, psicólogos, parapsicólogos, e faz a pessoa voltar em vida passada. Temos que ter muito cuidado com esses tratamentos, né? Porque
a pessoa pode entrar num túnel do tempo e não sair mais. Ela pode se conectar com algum momento de grande dor, de algum momento em que ela tenha cometido algum mal, e ela então entrar numa consciência de culpa que a encarnação estava neutralizando. Só se deve mexer com o passado com pessoas que sejam nobres, olha aqui, ó, somente espíritos muito nobres, espíritos superiores mesmo. Então, não é qualquer médico, tem que ser um médico de muita espiritualidade, que saiba o que está fazendo. Então, agora, as existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. Então, não é possível você imaginar onde você vai reencarnar na próxima existência, porque você não sabe como que você vai sair dessa, se vai sair bem, se não vai. Aí nós ficamos imaginando, na próxima encarnação, eu vou nascer não sei onde. Mas isso não é possível. Primeiro tem que terminar essa, depois tem que ir lá para a erraticidade, fazer uma avaliação, fazer uns cursos lá, né? É claro que os espíritos bem superiores, eles têm mais ou menos uma visão do nosso futuro, porque eles estão vendo para onde estamos caminhando, e eles então podem, pelo andar da carruagem, saber se vamos cair no abismo ou não. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante, ou seja, enquanto ele aguardava a reencarnação, e o desejo de repará-las, guiam-no por intuição. A intuição é a forma mais eficaz de acesso ao conhecimento que temos. Intuição não é inspiração, certo? Intuição não é inspiração. Intuição é o nosso próprio acesso ao nosso conhecimento. Somos nós abrindo um canal com aquilo que já vivemos. Isso que é intuição. Então, veja o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição. Intuição é isso, acesso, vamos dizer assim, anímico. Não tem um espírito ali falando sobre. Claro que os espíritos podem nos ajudar no processo da intuição, nos ajudar a acessar aquele conhecimento que já temos, a nos ajudar, por exemplo, a ter um sonho que nos revele as decisões que tomamos diante de uma situação grave. Então, essas intuições, ele dão a ideia de resistir ao mal. Então, é quando nos fortalecemos. Normalmente, essa intuição, ela vem durante o sono. Por isso que é bom orar a Deus para que nos dê intuição. A intuição é algo que já está lá, na nossa mente, na nossa dimensão mais profunda. Nós só precisamos encontrar o caminho para chegar lá. E então nós acordamos com aquela ideia de resistir ao mal, né?
Essa ideia é a voz da consciência, secundada, quer dizer, além da voz da consciência, se junta a essa voz quem? Os espíritos que o assistem, ou seja, os nossos guias, os nossos protetores. Se ele atende às boas inspirações que ele dá, olha, inspiração. Inspiração é uma coisa, ok? E intuição é outra. Os bons espíritos nos assistem e nos inspiram. Nos levam a estados mediúnicos em que podemos atingir conhecimento pela intuição. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, ou seja, passadas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter, do caráter dele. O caráter, que é caráter, né? Caráter, caracteres, que são caracteres, letras são caracteres, caracteres são marcas, caráter é a nossa marca. Então, o que é que em nós predomina? Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Certo? Aquilo que nós desejamos ainda. Que esteja conectada com aqueles dois vícios da alma, o orgulho e o egoísmo, de onde tudo decorre, a inveja, o ciúme, a preguiça, né? A procrastinação, a acomodação, a necessidade de estar sempre descansando, né? As vicissitudes da vida corpórea constituem a expiação das faltas do passado e, simultaneamente, junto com isso, provas com relação ao futuro. Porque também as almas degradadas também têm provas com relação ao futuro, para ver se volta para o seu planeta de origem ou se permanece na Terra. Porque já pensou, já veio de outro planeta, chega aqui, a Terra progride e essa alma ainda não progride, já permanece orgulhosa, permanece rancorosa, permanece invejosa, apesar de ser muito inteligente. Então, depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. Resignação. É o que resignação? Está no Evangelho, é o consentimento do coração. A resignação é o estado de aceitação. Aceitar, sem murmurar, sem ficar reclamando. Reclamar. Nós podemos clamar a Deus, mas não podemos reclamar. Já clamou, já está bom, já chamou, já pediu. E esse clamor a Deus, ele aconteceu muito antes de você encarnar. Então, não tem que ficar reclamando. E o pior, reclamando o contrário daquilo que você clamou quando veio. Olha que coisa, né? Então, a resignação é o consentimento do coração. O que isso significa? No coração, nosso coração, o órgão físico mesmo, nos seus escaninhos dimensionais, estão gravados todos os nossos passos
que programamos. Nosso planejamento existencial, reencarnatório, ele está ali, uma planilha, certo? Então, o coração sabe. E o coração, ele possui neurônios, comprovado já. Portanto, ele tem inteligência. Uma inteligência emocional. E o nosso coração também, ele é conectado diretamente ao cérebro, através da glândula pineal. Há uma troca incessante entre glândula pineal e coração. O coração irriga a glândula pineal de uma forma absurdamente grande. Então, a glândula pineal é o segundo órgão mais irrigado do corpo humano, para onde vai mais sangue. O primeiro são os rins, que é por onde nós excretamos as nossas dores, as nossas mágoas. Então, a pessoa resignada é aquela que consegue ouvir a voz do coração, ela se detém, ela para ouvir a si mesma. Então, ela aceita as provações, as expiações, sem murmurar. Não significa que se você tem um espinho no dedo, você não vai tentar tirar esse espinho. Claro que você vai. Se tem um tumor, você vai operar o tumor se você puder. Se não tem dinheiro, você vai atrás de dinheiro. Você corre atrás. Né? Mas, quando chega um momento em que você já fez tudo, você olha para um lado, olha para o outro, você não tem para onde correr. Você está, como se dizia minha avó, escanteado, você está num canto ali. Você olha, não tem saída. O que você vai fazer? Você vai falar assim, agora, pelo menos eu não estou vendo saída. Agora é contigo. Resignação. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. A lei, né? Vamos confundir aqui a lei com o julgador. Né? Nós estamos vendo aí um julgador infligindo uma punição que não está prevista na lei, mas aí é lá com ele, né? Então, dependendo do ato contrário à lei, há uma pena prevista. E por aí, pela pena que a pessoa que ela está cumprindo, você já tem uma ideia do que ela fez. Né? Assim, o orgulhoso será castigado onde? O seu orgulho. Mediante a humilhação de uma existência subalterna. Então, quantas pessoas que vivem na subalternidade, né, são trabalhadores, braçais, mas que eles se mantêm orgulhosos. Muitas vezes é possível observar que ele não aceita aquela condição. Ele está numa condição difícil, mas ele se revolta. Muitas vezes passa a cometer crimes para sair daquela condição. É o orgulho, o egoísmo. O mal rico, o avarento, pela miséria. Há muitas pessoas que passam por existências miseráveis porque foram avarentas. Porque tinham condição de fazer o bem e não fizeram. Preferiram gastar muito dinheiro em suas casas de campo, em suas férias intermináveis, gastando fortunas no conforto, desnecessário, não precisa, comendo
um monte de coisa que vai dar diabetes, vai engordar, e aqueles banquetes lá. Gente, é assim, não é uma coisa assim difícil de enxergar, não. Todo exagero, tudo aquilo que sai do necessário é supérfluo. Simples assim. Você precisa disso? Nós temos que perguntar para nós, mas eu preciso disso? Mesmo? Claro que a civilização exige de nós um padrão mínimo de apresentação, vamos dizer assim. Não é? Tem um conforto que, se a vida nos permite manter, não tem problema nenhum ter esse conforto. Agora, não podemos exagerar. Ninguém precisa ter uma casa, 2 casas, 3 casas, 5 casas. Não precisa, ele vai morar em uma cada vez. Para que ficar acumulando? Eu conheço uma pessoa que ela tem uma pilha assim de carnê de PTU. Sabe, PTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que paga, todo mundo que tem casa e tal. Tem um monte de casa de aluguel, a vida dele é um inferno, porque ele está sempre ali, sabe, preocupado com o inquilino, isso, aquilo outro. Agora, para tu arrancar uma cesta básica dessa pessoa, pense no arranca. Não arranca. Oi, Ivone. Uai, você está falando de uma pessoa de Rondônia ou está falando de uma pessoa aqui de Três Marias? Porque tem um senhor Rondônia. Aqui. Então, esse deve ser parente, então, né? Não. Gente, aqui tem um moço que ele, assim, ele é solteiro, com um senhor que trabalhou no Banco Real, não sei se vocês se lembram do Banco Real, vocês se lembram? Pois é. Ele é um aposentado do Banco Real e herdou-se uns terrenos, construiu um monte de casa de aluguel e tal. Gente do céu, o homem anda na rua parecendo um mendigo, sabe? É avarento. Uma vez, meu pai, que contou essa história na minha casa. Nossa, o Zé Feliciano, o pessoal chama ele de Félix. O Zé Feliciano, o moço pediu uma esmola para ele, deu 5 centavos. Gente, pelo amor de Deus, né? Sim. Olha, e ele é assim, ele é uma pessoa assim, que não acredita no Pix. Então ele bate até hoje nas portas para pegar o dinheiro do aluguel. Gente, pelo amor de Deus, faz um depósito, uma transferência. Não, é porque gosta de pegar no dinheiro. O avarento é assim, é igual o tio Patinhas, né? Ele mergulhava naquelas moedas de ouro. Sabe? Meu Deus do céu. Nossa, Mas olha, amigo, isso é muito comum, viu? Essa pessoa que eu estou falando, nós fizemos um chá, né, aqui. Lembra aquele chá que nós fizemos? E era R$100 o convitinho. E aí eu ofereço só para escutar, só para ver, né? Aí eu falei assim, olha... Você cutuca, né, Márcia? Você cutuca, né, Márcia? Quantos você pode pegar para vender? Eu não posso pegar nenhum, porque eu vou viajar. Eu falei assim, mas podia pelo menos comprar um. Ah, tá, pode deixar que eu vou. Manda o Pix, até hoje. Entendeu? R$100. Então, é isso, né? Então, vamos lá, né? Então, o avarento, ele vai viver existências miseráveis para ele saber quanto dói uma saudade. Agora, o duro é aquele que já nasceu numa situação de pobreza, de miséria, conseguiu galgar, né, uma condição um pouco melhor e volta ao estado de avareza. Então, aquele que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O que é cruel? Cruel é aquele que se alimenta de sangue. Sabia? Crueldade é arrancar sangue do outro. Que isso, Márcia? Não, e não é só arrancar sangue, é arrancar e comer, tomar o sangue. É um vampiro. A pessoa cruel. Que isso? Ela faz o outro sangrar. Muitas vezes não é mais, né, pelo punhal, mas ela crava um punhal no coração do outro.
Cruel significa alimentar-se de sangue. Isso é a origem da palavra, né? Aquele que se alimenta de sangue. Crueldade é o ato de arrancar sangue do outro. Fazer o outro sangrar. Não tem pessoa que fala, nossa, essa pessoa me fez sangrar de dor, né? É o cruel. Aquela pessoa que ela sente um prazer em torturar o outro. Às vezes ela tortura moral, né? Porque a tortura moral, ela nem sempre é alcançada pela nossa lei. Então, mas ele quer, ele é um vampiro. Não tem os vampiros emocionais? Lembra que eu falei para vocês do livro, até mandei, chama-se Vampiros Emocionais. Como lidar com pessoas que sugam você, sugam. Um vampiro emocional, ele te depaupera, ele te deixa exângue, quer dizer, sem sangue. Sem sangue. Então, o tirano pela escravidão. Hoje, quem são os tiranos? Nós temos alguns tiranos no governo, mas existem os tiranos domésticos, aquelas pessoas que têm poder, porque a tirania, ela decorre do poder que se tem. É filho do orgulho. O avarento, ele é egoísta. O tirano é um orgulhoso. Então, ele vai ser um escravo, não vai ter poder nenhum. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. E assim vai. Tem o livro do Emmanuel, bem pequenininho, assim, fininho. Acho que qualquer dia nós poderíamos pegar uma reunião só para ler esse livro. Ele acho que dá em 2 reuniões para ler ele. Chama-se Leis de Amor. Que aí fala, a depender da profissão que nós temos, quem nós fomos. Quem nós fomos. Acredita? Leis de amor. Muito bem. Ô, Márcia, a depender da profissão atual, Dá significa que para nós saber fomos. quem nós fomos, é. Ah, interessante. É, não só a profissão, a nossa ocupação mais, então, dizer, é aquela ocupação que mais está no nosso tempo. Sabe? Vou dar só um exemplo, ele diz assim, aquela mulher que vivia nas cortes, com muito tempo para consumir, e ela consumia esse tempo falando de um e de outro, fazendo intrigas, fofocando, fofoqueira, tá? Vamos dar um nome mais simples, uma fofoqueira de outras vidas, ela renasce presa entre panelas, caçarolas, frigideiras, tanque de lavar roupa, ela não consegue escapar disso. A dona de casa. Mas aquela dona de casa que é escravizada ali, sabe? Ei, Malvina! Ai, meu Deus! Ela passa a vida entre caçarolas, frigideira, tanque de lavar roupa. Eu conheço uma pessoa assim. Às vezes ela é riquíssima, às vezes a pessoa é rica, mas ela não se dá conta, ela passa a vida dela ali, correndo, do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto, não consegue se libertar, ela sente, vamos dizer assim, uma prisão ali, a circunstância não deixa ela sair daquilo,
E ela faz aquilo, mas ela não faz aquilo com amor, ela faz por circunstâncias, sabe? E não consegue escapar, e a hora que vê, ela já se meteu numa confusão, em outra, está sempre metida em confusão, aí a nora não gosta, o genro detesta, tá sempre... Aí a nora vai para a casa dela, aí final de semana deixa aquele monte de louça para lavar, não ajuda em nada, sabe? Tem filho, leva para ela cuidar, ela não faz isso com amor, não, sabe? Ela odeia aquilo, mas tá ali, entre panela, frigideira, caçarola. Às vezes ela não faz, mas ela tem que organizar tudo. Hã? Eu era obcecada. Como? Eu era obcecada por essa situação. Se libertou, né, amiga? Você sabe que o espiritismo me ajudou bastante. Quando você foi fazer a sopa para os outros, você canalizou, né? E aí, ao invés de fofocar, você ficava ouvindo as dores alheias, né? Bastante, aprendi muito. Nossa, eu tinha um descontrole pela casa. Né? É um descontrole, a pessoa não faz aquilo, porque por exemplo, quando eu estou muito assim, necessitada sabe, de ciclar minha energia, eu vou lavar roupa. Lavar roupa, para mim, não é um peso, sabe? Mas eu não vou fazer isso todo dia, porque eu não aguento, não dá. Mas, assim, eu faço isso bem, né? Já tenho certeza que eu já fiz muito isso. Mas, se eu tiver que enfrentar uma coisinha, estou enfrentando, sem problema. Quantas vezes, né? Quantas vezes? Mas eu não sinto nisso uma prisão. Porque na hora que eu tenho que sair, eu saio. A pessoa que é prisioneira é aquela que ela não deixa o fogão dela para outra pessoa. Você entende como é? Eu era assim, eu não gostava que ninguém nem encostasse. Eu já estou entregando. Você quer fazer, vai. Às vezes eu não gosto do jeito que a pessoa fez, eu vou lá e falo. Tranquila. Pois é, amiga, é exatamente isso. Então, o Emmanuel fala isso. Outra coisa que ele fala, né? Os soldados romanos, os generais romanos, principalmente, que destruíram muito através do metal, não só general romano, né? Dando um arquétipo, né? Vamos dizer assim. Um arquétipo é o quê? Uma imagem estruturante. Então, esses generais que destruíram muito com o metal, hoje eles são mecânicos, são engenheiros mecânicos, eles trabalham com o metal, eles constroem pontes, muitos perdem a vida nisso, porque quantas pontes eles destruíram, não é? Ou deixaram de construir nas guerras, quanta coisa fizeram. Então, eles precisam devolver a vida. E assim vai, várias coisas, sabe? Se eu não me engano, é nesse livro que fala que a mulher que realizou o aborto, ela reencarna prisioneira da enxaqueca, dor de cabeça. Enxaqueca. Márcia, Oi? a minha nora, a Nayara, ela tem uma enxaqueca, assim, que a gente não consegue descobrir. Já foi para neuro, tá agora no psiquiatra, tá no psicólogo, sabe? Toma medicação. Quando chega enxaqueca, ela tem que estar num quarto escuro, fechado, sozinha, em silêncio. Ela põe até uma toalhinha assim nos olhos dela. Então, assim, a Nayara, ela tem uma menstruação assim, extremamente irregular. Tá até escape. Ela toma medicação, aí
não segura, antes de acabar o anticoncepcional, já está menstruada, que é a situação toda. Nossa, tem uma dificuldade. E ela tem muito receio de engravidar. Muito receio. Agora, a cura dela é a gravidez. E o que acontece, né? O Emmanuel fala isso. Porque eu pensei assim, por que enxaqueca, né? Porque enxaqueca é dor de cabeça. Não deveria ser problema cardíaco, né? Porque aí não, conversando com um amigo, Elahá, aliás, aquele que dá palestra no Brasil inteiro, ele falou assim, Márcia, porque a pessoa que comete um aborto, ela tem que planejar na cabeça dela, na mente dela. É uma mente racional, que não ouviu a voz do coração. Daí a enxaqueca. Quanto mais abortos, mais enxaqueca. Entendeu? Claro que não é só quem abortou que tem enxaqueca. Pode ser também um suicídio, né? Em que a cabeça ficou lesionada. Mas ele fala isso, tá? Que inevitavelmente quem abortou vai ter enxaqueca. Ok? E aí, o que é que vai auxiliar essa alma, se não a maternidade consentida, desejada? Provavelmente não será uma maternidade tranquila, né? Não será. Difícil. O aparelho reprodutivo não é um aparelho saudável. Porque, lógico, ele foi lesionado também nos abortos. Então, é isso, meus amores. Vamos encerrando, se ninguém tiver mais. Como o espiritismo é maravilhoso, né? Fala a verdade. Vamos encerrando. Eu queria saber qual de vocês para a nossa oração.